Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Professor Kaique Balbuena, eu tô aqui para nossa última aula, cara, sobre a Lei Complementar número 358. A gente vai falar hoje sobre as vantagens financeiras, tá? E depois, depois das vantagens financeiras, nós temos algumas peculiaridades em relação a como é que vai ficar os servidores efetivos da guarda que já estão em efetivo exercício depois que aconteceu a organização em carreira, né? Porque a carreira da Guarda Civil Metropolitana foi implementada com a própria Lei Complementar 358. Como que fica a situação dos efetivos anteriores? Então, não me parece tão interessante ser cobrado isso em prova, tá? Mas fica a responsabilidade dos senhores de ler toda essa parte, beleza? Tem que fazer uma leitura, porque o cara pode querer sacanear e pegar alguma coisa do final da lei só para zoar o plantão inteiro, ele pode fazer isso. Então, mas não tem tantas coisas, tantas minúcias a serem conversadas nesse ponto. Então eu vou finalizar a nossa aula com a parte de vantagens financeiras, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato comigo, tá? Vou deixar o meu WhatsApp, tem o meu Instagram também, Kaique Balbuena, você pode sempre entrar em contato até aqui pelo próprio YouTube. Estou muito satisfeito que a gente finalizou o curso inteiro sobre a Lei Complementar número 358. Eu peço para vocês que vocês deixem um like, que vocês compartilhem, que vocês curtam e espero de coração que eu possa ter ajudado. Vamos chegar agora, vamos arrebentar aí com as vantagens financeiras de olho na tela, dá uma olhada. Artigo 57, gente. A gente falou na aula passada que a gente está conversando agora sobre o sistema remuneratório, né? Falamos que remuneração ela não é vencimento. Vencimento é o valor pago pelo exercício das atribuições do cargo. Tranquilo. A remuneração é o vencimento mais algumas vantagens, que eu até esquematizei num quadrinho pronto ali para vocês. E agora a gente vai falar sobre as vantagens financeiras que a própria Lei Complementar 358 traz. Tranquilo? Olha só. As vantagens financeiras que se acrescem ao vencimento do integrante da Guarda Civil Metropolitana para compor a remuneração mensal. Então, a remuneração mensal ela é composta pelo vencimento e essas vantagens serão concedidas em razão do vínculo pessoal, pelo exercício de funções específicas da corporação, pela prestação de serviços em condições especiais, pela indenização de trabalhos extraordinários e com auxílios pecuniários. Então, gente, as vantagens são valores que vão integrar a sua remuneração e que você está recebendo por várias condições específicas aqui que ela traz. Exercício de função especial, indenização porque você está trabalhando em regimes de trabalho extraordinário. Então as vantagens, essas vantagens financeiras, elas têm várias naturezas, tranquilo? Pode vir de várias situações específicas. Vamos dar continuidade. Artigo 58. O guarda civil metropolitano no exercício do cargo em comissão ou de função de confiança será remunerado. Gente, a gente sabe que o cargo em comissão, ele é declarado de livre nomeação e exoneração, você não precisa passar no concurso público, tá? Então, o guarda civil metropolitano, o cargo em comissão é um cargo que é criado por lei que a autoridade competente pode colocar ali quem ela quiser e também pode exonerar sem maiores problemas. Mas a autoridade competente também pode colocar um servidor efetivo ali. Então eu tenho o guarda civil metropolitano que passou no concurso, que já é estável, que está trabalhando, e eu vou colocar ele para exercer esse cargo em comissão. Vamos ver como é que fica essa situação nesse caso, como é que ele vai ser remunerado. Porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Vamos supor, a gente tem o cargo A. Deixa eu jogar aqui na tela, que a gente vai ficar mais fácil. Olha só. Vamos supor, gente, que a gente tem aqui, os cargos eles são criados por lei, né? A gente já conversou sobre isso. O cargo A, certo? E a gente tem o cargo B. Todos os cargos são criados por lei. Inclusive, essa Lei Complementar 358, ela cria cargos, tá? A gente vai ver isso ali mais para frente um pouquinho. Olha só, vamos supor, deixa eu mudar aqui isso aqui. É difícil, hein? Vamos supor que esse cargo A aqui, ele seja um cargo em comissão, certo? E esse aqui seja um cargo efetivo, beleza? Esse cargo em comissão, quando ele é criado, a gente é estabelecido qual que é a remuneração dele, né? Vamos supor que seja X essa remuneração. O cargo B também tem uma remuneração, não necessariamente igual, pode ser YY. Se eu chamar uma pessoa que não tem nada a ver com a administração pública, ela entra nesse cargo em comissão aqui e ela vai receber isso aqui. Fechou?
Mas e se eu chamar o servidor que está ocupando esse cargo aqui? Esse servidor é o Pedro, né? O Pedro está ocupando esse cargo aqui. E aí, como é que fica essa situação do Pedro? Já que ele tem essa remuneração aqui, mas ele foi chamado agora para o cargo em comissão. É isso que a gente vai conversar. Dá uma olhada no que a lei fala. Primeiro, será remunerado no exercício do cargo em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento do cargo em comissão, mais as vantagens que lhe são inerentes. Então, ele pode ocupar, ele pode exercer, eu quero o vencimento do cargo em comissão e as vantagens do cargo em comissão. Essa é a primeira possibilidade. Então, vamos supor, nesse nosso exemplo aqui, o Pedro, ele quer receber isso aqui. Ele não quer receber mais isso aqui. Ele vai começar a receber isso aqui. Pode? Pode, é uma opção dele. Mas também tem outras opções, olha só. Vamos ver aqui as outras opções. Por exemplo, B. Então, aquela primeira opção que a gente falou. A opção B, vencimento do respectivo padrão salarial e outras inerentes ao seu exercício. Então, ele pode querer receber isso aqui, né? E outras vantagens que são inerentes ao exercício dele. Tranquilo, essas são as duas primeiras possibilidades. Olha aqui, ele vai ser remunerado também, esse cargo em comissão ou essa função de confiança, pelo vencimento do respectivo padrão salarial e a gratificação de função de confiança. Então, ele vai receber o padrão salarial dele e a função de confiança. Gente, vamos atentar aqui uma coisa, ó. O artigo 58, gente, presta atenção nisso aqui. Atenção, que esse ponto é importante para você não ter dúvidas. O artigo 58, ele fala como é que vai ser remunerado o servidor do cargo em comissão e o servidor que está em função de confiança. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Cargo em comissão e função de confiança são coisas diferentes, beleza? Cargo em comissão. Eu vou esquematizar tudo isso pra gente, cara. É importante, tá? Ó, vamos lá. Primeiro eu vou explicar. O cargo em comissão, ele é um cargo que pode ser... qualquer pessoa pode entrar nele. Não precisa ser servidor efetivo. A função de confiança, por sua vez, eu não posso colocar quem eu quiser. É só quem é servidor efetivo, beleza? Então vamos colocar aqui na tela. Olha só. As distinções, por exemplo, eu tenho cargo em comissão. E onde que está isso, professor? Você tirou da sua cabeça? Claro que não, está na Constituição Federal, no artigo 37. Não vou lembrar de cabeça aqui o inciso, mas é dentro do artigo 37, tá? E eu acho que é inciso 4, eu acho. Mas vamos lá. Cargo em comissão e função, ou sexto, função de confiança. Fechou? No cargo em comissão, ele é livre. Eu posso nomear quem eu quiser, né? A função de confiança não. É só servidor efetivo, beleza? Perceba, gente, então, que nesse nosso exemplo aqui do cargo em comissão, esse aqui é um cargo em comissão que a gente conversou, tranquilo. Ele só pode ser, a autoridade competente pode nomear quem ela quiser. Pode ser um servidor, mas pode não ser um servidor. O primeiro ponto que a gente conversou, a gente está falando do servidor público efetivo que foi nomeado para um cargo em comissão. Ele vai poder receber o valor do cargo em comissão, que está para aquele cargo, e as vantagens que são inerentes àquele cargo, ou ele pode continuar recebendo o seu vencimento como efetivo. Tranquilo? Beleza, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Olha só. O inciso 2, ele está falando da gratificação da função de confiança. Se o cara está numa função de confiança, ele vai ser remunerado pelo vencimento do respectivo cargo, mais a gratificação de função. Vamos lá, repetir. Servidor efetivo, que vai para cargo em comissão. Cargo em comissão. Ele pode optar pela remuneração do cargo em comissão e as vantagens que lhe são inerentes. Ele pode optar pela remuneração que ele está recebendo no cargo efetivo e as vantagens. Função de confiança. Como é que o servidor público efetivo vai ser remunerado? Vencimento que ele tem como cargo efetivo, mais o adicional da função, da gratificação de função. Fechou? Então, esse aqui, olha que interessante, ó. Vou fazer um negócio maneiro. Ó, aqui a gente está falando de cargo em comissão. Beleza? E aqui, e esse aqui, função
de função de confiança. Fechou? Inciso 3. Outras vantagens financeiras previstas em lei, em especial o adicional por tempo de serviço, as de natureza pessoal e as inerentes ao cargo efetivo, desde que não tenha um impedimento à acumulação. Fica atento a isso aqui, porque ele pode querer colocar na sua prova, salvo, incluindo os que têm impedimento. Não, claro que não, né? Se tiver impedimento em lei da acumulação, não. Gente, vamos lá, o que a gente conversou? Servidor público efetivo, que está em cargo ou em comissão, ele pode optar pela remuneração do cargo em comissão e as vantagens que eles são inerentes. Ele pode optar pela remuneração do cargo efetivo e as vantagens que eles são inerentes. Função de confiança, como que ele é remunerado? Vencimento do cargo efetivo, mais a gratificação de função. Tanto o cara que está em cargo em comissão como a função de confiança, ele pode receber outras vantagens financeiras, que é que a lei está falando, adicional por tempo de serviço, inerente a cargo efetivo, tá? Então tudo isso é muito bem regulamentado na Lei Complementar número 190, tá? Que é o Estatuto de Servidores Públicos Municipais. Então a gente tem toda essa possibilidade. Cargo em comissão, ele pode optar do cargo em comissão ou o cargo efetivo. Na função de confiança, ele recebe o vencimento do cargo efetivo mais a gratificação de função. Nesses dois casos, tem a possibilidade dele receber outras vantagens financeiras. E a própria lei trouxe, em especial, adicional por tempo de serviço, outra adicional lá, e aí ela falou, beleza? Bora dar continuidade, acho que ficou bem explicado. Artigo 59, gente, trouxe o seguinte, dá uma olhada. As regras da carreira da Guarda Civil Metropolitana serão asseguradas atendidas às condições estabelecidas nesta lei complementar e em regulamento próprio. A vantagem da função aos integrantes serão asseguradas o quê? Isso aqui. A vantagem da função de adicional de fiscalização municipal. Então, gente, os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, eles recebem esse adicional de fiscalização municipal. A gente vai conversar um pouco sobre ele agora. Olha só, parágrafo 1º. O adicional de função compõe a base de cálculo da contribuição para o regime próprio de previdência social do município, juntamente com o vencimento, e os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão. Então, o adicional, o que você tem que saber daqui? Que esse adicional que você recebe de fiscalização municipal, ele integra a base de cálculo da Previdência e os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, beleza? Tranquilão isso aqui. Eu fiz isso aqui é decoração mesmo, cara. Tem que lembrar que esse adicional de fiscalização municipal integra a base de cálculo, porque pode vir na sua prova falando que não integra. E tem que lembrar que integra, sim, a base de cálculo para aposentadoria e para pensão e para previdência do município. Tranquilo? Daí eu fiz aquele mapa mentalzinho. Vocês podem tirar print, depois eu vou disponibilizar, beleza? Ora, o parágrafo 2º. A vantagem de função integra a remuneração para cálculo de gratificação natalina e o adicional de férias, pagos anualmente nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Então, a vantagem de função também integra a remuneração para o cálculo da gratificação natalina, que é a ideia do 13º, né? E o adicional de férias. Tranquilo? Fica vedada a concessão de adicional de operações especiais. Tem que lembrar disso aqui também. É bem tranquilo, não tem onde querer complicar. Bora aqui. Agora ele vai falar, gente, especificamente sobre o adicional de fiscalização municipal. Ele falou o seguinte: o adicional de fiscalização municipal será concedida pela execução de ações fiscais em nome da administração pública, com incentivo e estímulo ao desempenho pessoal do Guarda Civil Metropolitano. Então, qual que é o objetivo, gente? Por que eu pago isso aqui? Esse aqui, gente, é o objetivo, né? Isso aqui é um objetivo. Por que eu pago esse adicional de fiscalização municipal? Eu pago com o objetivo de incentivar e estimular o desempenho pessoal do Guarda Civil Metropolitano e em apoio à participação em ações de fiscalização de obras, posturas, meio ambiente, vigilância sanitária ou trânsito e transporte. Gente, aqui a gente conversou lá no começo do curso. A ideia é justamente desse Guarda Civil Metropolitano atuar na parte como polícia administrativa, fiscalizando, restringindo direitos em determinadas situações. Ele recebe por conta disso, justamente com a ideia de incentivar a qualificação pessoal desses guardas municipais que estão exercendo esse tipo de atividade. Tranquilo? Artigo 61. O pagamento do adicional de fiscalização municipal será devido ao Guarda Civil Metropolitano conforme regulamento próprio, importante, em conformidade com regras relativas ao exercício da atividade de fiscalização correlatas
as competências da corporação, está tranquilo isso aqui também, beleza? A regulamentação e o processo do pagamento do adicional de fiscalização municipal para integrantes da Guarda Civil Metropolitana ficam submetidos às condições de manutenção e equilíbrio financeiro da prefeitura, né? Então, você vai pagar em conformidade com as possibilidades, em conformidade com a possibilidade financeira do município. Gente, esse aqui é um artigo importante, pode cair em prova. Esse aqui é um tipo de coisa que gosta de cair em prova. Tem que lembrar das peculiaridades. Eu esquematizei pra gente. Bora lá? Deixa eu jogar aqui o quadrinho. Parece que saiu. Ah, não, tá aqui, achei. Bora lá. Vai que vai. Deixa eu jogar isso aqui pra frente, tá lá pra frente. Olha o tanto de coisa que a gente já conversou aqui. Vantagens financeiras, cargo em comissão. Ah, tá. Ó. Primeiro aqui, sobre o cargo em comissão. Esquematizei pra gente, ó. Guarda Civil Metropolitana em cargo em comissão pode optar. Tá? Aqui. Vencimento, esse aqui é o que tá em função de confiança. Função de confiança. Outras vantagens previstas em lei também remuneram esse cara, como, por exemplo, não pode ter impedimento para acumulação prevista em lei. Tranquilo, já falou disso aqui. Adicional de fiscalização municipal. Requisitos. Atender às condições previstas na Lei Complementar 358 e regulamento próprio. Não é só na 358, fica atento a isso. Pode vir uma questão de prova falando que, para receber o adicional de fiscalização municipal, é suficiente que o guarda municipal cumpra os requisitos exclusivamente previstos na Lei 358. Não, os requisitos 358 e em regulamento próprio, conforme a própria lei complementar aqui está falando para a gente. Além disso, adicional de fiscalização municipal compõe base de cálculo para o regime próprio de previdência social do município. Então eu falei coisinhas que vocês precisam decorar. E integra a remuneração para a gratificação natalina e adicional de férias. Conversamos disso. Adicional de fiscalização municipal prevista em lei. Quando se paga em apoio à participação em ação de fiscalização de obras, posturas, meio ambiente. Então, ele vai se pagar quando o cara trabalha com isso aqui. Qual que é o objetivo? Incentivar o incentivo e estímulo ao desempenho pessoal do Guarda Civil Metropolitano. Regulamentação. O pagamento do adicional de fiscalização municipal será devido ao Guarda Metropolitano conforme o regulamento próprio, em conformidade com as regras relativas ao exercício da atividade de fiscalização correlatas à competência da corporação. Beleza? Então tá tudo esquematizado para vocês. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Então vamos voltar para a lei. Fechou? E agora, para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre o auxílio alimentação. Gente, olha só. O auxílio alimentação será concedido aos integrantes da Guarda Civil Metropolitana como compensação financeira para atender a necessidade de prover alimentação durante a jornada de trabalho e no exercício das atribuições privativas de carreira. O auxílio será devido de acordo com o regulamento específico aprovado pelo prefeito municipal e não será pago concomitantemente com o benefício identificado como Bolsa Alimentação, que é previsto na Lei Complementar número 190. Primeiro ponto, gente, esse auxílio alimentação não é para suprir a necessidade de toda a família, e sim do servidor enquanto estiver em exercício. Pelo amor de Deus, isso aqui é fácil de confundir. Auxílio alimentação previsto na 358, repetindo, auxílio alimentação previsto na 358 é pago por quê? É pago para suprir o quê? O quê? Exatamente, justamente para suprir as necessidades enquanto eles estiverem em exercício no cargo. Dá uma olhada novamente aqui, artigo 62. O auxílio alimentação será concedido aos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, Campo Grande, como compensação financeira. Então, compensação financeira aqui a gente tem uma ideia de indenização, né? Para atender a necessidade de prover alimentação durante a jornada de trabalho e no exercício das atribuições privativas da carreira. Fechou? Então, é uma condição específica. E lembrar que não pode ser pago em concomitante com a Bolsa Alimentação prevista na Lei Complementar número 190, beleza? Então, gente, as vantagens financeiras são isso. São as possibilidades que a gente tem aqui, lembrando da remuneração do cara em cargo em comissão, da função de confiança, ele pode receber outros adicionais, e a gente tem muitos outros adicionais que são previstos na própria Lei Complementar 190, que é aplicada aos guardas municipais. É aplicado a esses caras aqui, sim. Beleza? E especificamente aqui a gente falou que a própria Lei Complementar 358 traz esse adicional de fiscalização municipal, conversamos os termos aqui, esquematizei no mapa mental para vocês, e também o auxílio alimentação. Tem que lembrar de duas coisas, ele é pago para suprir, para compensar
prejuízos, necessidades que o cara tem durante o exercício da jornada de trabalho e não pode ser pago em concomitância com a bolsa alimentação prevista na Lei Complementar número 190. Tranquilo? Finalizamos aqui. Gente, olha, dá uma olhada nisso aqui. Essas disposições gerais sobre a Guarda Civil Metropolitana vai falar justamente como é que vai ser feita a transição entre a transição dos servidores que já são efetivos na Guarda Civil. Como é que vai ser feita a transição para essa nova carreira que está aqui? Então tem vários requisitos. Por exemplo, o cara está trabalhando há 15 anos lá, só que ele tem um nível fundamental. Ele não fez o nível médio, por exemplo. Ele não fez o nível médio. Como é que esse cara vai entrar nessa carreira que agora exige o nível médio? Então é tudo isso que está falando nessas disposições finais. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem algum ponto que eu queria falar para vocês, né? É basicamente isso, né? Eu não tenho tantos pontos aqui. Prestem atenção, não quer dizer que vocês não devem ler esses artigos. Estou te falando, o examinador pode querer, para sacanear, para ver se você leu até o último artigo, querer pegar um ponto aqui do final da lei, tá? Faça uma leitura, mas são coisas que não exigem tantas explicações assim. É só saber bem a literalidade mesmo, tá? Não tem muitos pontos aqui. Eu, particularmente, não acredito numa questão que vem aqui do final, porque tem pontos muito mais interessantes para serem cobrados no decorrer da lei, que são aplicados a vocês. Isso aqui meio que não interessa para vocês como guardas civis metropolitanos, tá? Não traz deveres, não traz obrigações. É uma obrigação, é como que a própria administração pública vai fazer a sua organização aqui com essa transição. E assim a gente encerra o nosso curso sobre a Lei Complementar 358. Eu agradeço a vocês. Se você chegou até essa última aula, saiba que você já é uma pessoa diferenciada, que você já é um vencedor. Não é fácil, estudar não é fácil. Quem fala que estudar ou só estudar é fácil está mentindo descaradamente. Estudar é difícil, exige dedicação, é cansativo, é estressante, mas além de tudo isso, é muito gratificante, porque você adquire conhecimento, você aprende, você se torna uma pessoa melhor e através disso você pode mudar a estrutura, a história, cara, a história da sua vida, a história da sua família. É através disso que você pode mudar. Então perceba, cara, que os seus sonhos, ele tá na sua mão. Você tem a capacidade, se você chegou até aqui, você tem a capacidade de decidir a sua história, sem depender de ninguém, sem depender de patrão, sem depender de amigo. Depende de você. Isso tudo depende de você. O seu caminho, a sua história depende de você. E você está no caminho certo. Você já chegou até a última aula. Você está indo no caminho certo. Eu sempre falo, falei na aula passada, falo de novo. Um passo por vez. Um passo por vez. A sua hora vai chegar. Você está próximo dela. Você não pode desistir. Só não passa quem desiste. Concurso público é uma fila. As pessoas vão sendo aprovadas e vão saindo da fila. A sua vez vai chegando. Quanto mais você estuda, mais você passa na frente da fila. Quanto menos você estuda, quanto mais tempo você fica sem estudar, você vai voltando para a fila. Você tem que sempre continuar estudando para se manter nela, que a sua hora vai chegar. Acredite em você. Muita gente já mudou a sua vida através do concurso público, através de estudo, através de dedicação. Você também pode. Mesmo que muitas pessoas não acreditem, que às vezes até você mesmo não acredita em você, mas saiba que você está no caminho, você já está aqui. Eu sei que você já é uma pessoa diferenciada, que você pode, que você tem potencial, você pode. Ninguém pode falar que você não pode. Não aceite ninguém, nem você mesmo, falar para si que você não pode. Porque você pode sim, você chegou aqui e você tem o poder de mudar a sua história e de mudar a sua vida. Beleza? Eu agradeço imensamente, peço para que você curta o vídeo, compartilhe, se puder escrever uma mensagem de como achou o curso, se eu acabei ajudando vocês, se eu posso melhorar alguma coisa de alguma maneira, eu agradeço, eu estou absolutamente aberto a todas as mensagens que vocês têm, agradeço demais e até a próxima.